O ar do sítio tinha o cheiro de terra úmida e do melaço de cana que parecia ter impregnado a madeira das paredes, um perfume doce e fantasmagórico do que já não existia mais. Já passava das 5 da manhã, aquele momento em que a noite ainda luta para não entregar o mundo ao dia. Uma hora em que tudo parece suspenso entre as memórias de quem partiu e o vazio assustador do que está por vir. Fazia 6 meses que o alambique se calara. 6 meses que eu não ouvia o barulho rítmico da moenda, o chiado do vapor e, por cima de tudo, a risada do meu Afonso. Uma risada que parecia ser a própria alma daquele lugar. O silêncio, que antes era uma paz rara conquistada no fim de um dia de trabalho. Agora era meu companheiro constante, meu refúgio e meu carrasco. E antes que eu me perca nas minhas lembranças, não se esqueça de se inscrever no canal e comentar de qual cidade você está me ouvindo. A companhia de vocês, mesmo que de longe, me faz um bem danado. O assoalho de peroba do meu quarto estava gelado sob os meus pés, e meus joelhos de 65 anos estalaram em protesto quando me levantei. Cada passo era um lembrete do tempo que já se foi, e do corpo que agora carregava o peso da ausência em dobro. Naquele dia, Patrícia e Marcelo viriam de São Paulo. Era o terceiro fim de semana de apoio deles desde o enterro. A primeira vez, trouxeram flores e um abraço que pareceu cronometrado. A segunda, trouxeram um advogado amigo deles para dar uma olhada inicial na papelada do inventário. Desta vez, pelo telefone, Patrícia disse que traria a solução para organizar a vida da mamãe. O som do motor do carro de luxo deles, rasgando a paz da estrada de terra, sempre me pareceu uma afronta. Um ruído metálico e apressado demais para a calmaria do recanto do Jequitibá. Eles saíram do carro já em movimento, como se cada segundo fosse precioso. Patrícia, impecável em suas roupas de cidade, que nunca combinariam com a poeira vermelha de Minas, me deu um beijo no rosto que mal tocou minha pele. Marcelo veio logo atrás, com seu sorriso ensaiado e uma pasta de couro grossa debaixo do braço. Mãe, a senhora está mais magra, disse minha filha, mas seu olhar não era de preocupação. Era uma avaliação, um scanner rápido que media minha fragilidade. Estamos aqui para cuidar de tudo. Sogrinha, completou Marcelo, já se dirigindo para a mesa da cozinha, o lugar sagrado onde Afonso e eu tomávamos nossas decisões. O café foi servido em silêncio. Um silêncio que Marcelo fez questão de quebrar. Ele abriu a pasta de couro sobre a toalha de chita, e o som do zíper foi como um rasgo no tecido da minha manhã. De dentro, ele tirou uma pilha de papéis que parecia interminável, cheia de cláusulas e termos que dançavam diante dos meus olhos cansados. Helena, sei que é muita coisa. Ele começou, com aquela voz mansa que ele usava para me fazer sentir uma completa ignorante. Mas com a partida do Afonso, a burocracia é enorme. Patrícia e eu passamos as últimas semanas simplificando tudo. Consolidamos as contas, listamos os bens, tudo para a senhora não ter nenhuma dor de cabeça. Minha filha complementou, sem tirar os olhos dos papéis. É para o seu bem, mamãe. A senhora não precisa se preocupar com imposto, com taxa, com fornecedor. A gente assume essa carga. A palavra carga ecoou na cozinha. O trabalho de uma vida inteira, o sonho que eu e Afonso construímos com as próprias mãos, reduzido a uma carga. Eu queria gritar, queria dizer que aquela carga era a minha vida, mas o luto havia roubado minhas forças. Havia colocado um nó na minha garganta que me impedia de lutar. Eu apenas balancei a cabeça, sentindo uma onda de cansaço tão profunda que parecia vir da alma. Foi então que eles me apresentaram o papel principal, uma procuração, um documento que, segundo eles, me daria paz de espírito, daria a eles o poder de movimentar contas. Negociar bens, responder legalmente por mim, é só uma formalidade. Mãe, para agilizar o inventário, para que a senhora possa viver seu luto em paz, sem ser incomodada, disse Patrícia, me estendendo uma caneta. A caneta parecia pesar uma tonelada na minha mão. Olhei para a linha pontilhada, para o meu nome completo digitado abaixo dela. Olhei para o rosto da minha filha, tão compenetrada, tão eficiente, e não vi um pingo da menina que um dia correu descalça por aquele quintal. Vi uma executiva fechando um negócio. Respirei fundo, o cheiro do café se misturando ao cheiro de tinta e papel. E assinei, minha mão tremeu um pouco, e a assinatura saiu torta. Fraca. Uma assinatura que não parecia minha. Enquanto Marcelo guardava o papel de volta na pasta com um ar de triunfo discreto, eu olhei para as minhas mãos sobre a mesa e tive a estranha sensação de que eu não tinha apenas assinado um documento.
Eu tinha assinado a minha própria sentença de invisibilidade. E o pior de tudo, eu tinha feito isso voluntariamente, acreditando que o amor e o cuidado ainda moravam ali, naqueles olhos frios e calculistas que agora me diziam para descansar, porque eles cuidariam de tudo. Assim que minha assinatura se secou no papel, Marcelo pegou a folha com uma agilidade que me pareceu quase faminta. Ele a guardou dentro de um envelope plástico com um cuidado que jamais o vi dedicar a uma pessoa, e fechou a pasta de couro com um clique definitivo. O som ecoou na cozinha, parecendo selar meu destino. Um arrependimento gelado começou a subir pela minha espinha, mas eu permaneci em silêncio, paralisada. Patrícia, percebendo minha palidez, forçou um sorriso tranquilizador e pegou minha mão por cima da mesa. A mão dela estava quente e seca, a de uma mulher que não conhecia o trabalho na terra. A minha estava fria. Pronto. Mamãe, o passo mais difícil já foi dado, ela disse, como se eu fosse uma criança que acabara de tomar um remédio amargo. Agora a gente pode começar a resolver as coisas de verdade, sem que a senhora precise sair de casa ou falar com gente chata de banco. Aquele agente soava cada vez mais como uma entidade separada, um bloco de poder do qual eu estava completamente excluída. Marcelo, então, assumiu a palavra, ajeitando os óculos no rosto com um ar professoral que sempre me irritou. Ele abriu novamente a pasta, mas desta vez tirou umas folhas impressas com gráficos e tabelas. Helena, sente-se, por favor. Quero que entenda o panorama geral. Não precisa se aprofundar nos detalhes, mas é importante que tenha uma noção. Sentei-me. Embora não quisesse, senti-me como uma aluna prestes a levar uma bronca. O que temos aqui? Ele começou, apontando para um gráfico de pizza colorido. É a composição do patrimônio de vocês. A maior parte, cerca de 80%, é o que chamamos de ativo imobilizado, ou seja, o sítio, as terras, o alambique, coisas que têm valor, mas não têm liquidez. A palavra liquidez pairou no ar. Estranha e sem vida. Afonso nunca usou essa palavra. Para ele, a terra não era imobilizada, era viva, pulsante. O alambique não era um ativo, era o coração barulhento do nosso sonho. Marcelo continuou, seu dedo deslizando por números que, para mim, não tinham rosto nem história. O problema, sogrinha, é que os passivos, ou seja, as contas e os impostos, exigem liquidez. E com a parada da produção, a receita de vocês zerou, mas as despesas continuam correndo. Entende? Eu balancei a cabeça, mas a verdade é que eu não entendia. Não o que ele dizia, mas por que ele dizia daquele jeito. Era uma linguagem desenhada para me fazer sentir pequena, incompetente. Mas Afonso sempre pagou tudo em dia. Consegui dizer, minha voz um fio. Ele era organizado. Sim. Claro. Apressou-se Patrícia a concordar, afagando minha mão. O papai era ótimo, mas ele era da antiga mamãe. Ele não estava preparado para as complicações fiscais de hoje. Por exemplo, o Marcelo descobriu uma dívida antiga de imposto sobre a propriedade rural, uma coisa que o contador antigo deixou passar. Não é um valor absurdo, mas se não for resolvido, vira uma bola de neve. Com essa procuração, a gente consegue negociar o pagamento sem que a senhora precise sequer sair daqui. É para se poupar. A menção de uma dívida desconhecida me causou um calafrio. Afonso! Deixar uma dívida. Ele tinha pavor de dever um centavo que fosse... Lembrei-me dele sentado naquela mesma mesa, com o seu caderno de capa preta, conferindo cada nota, cada conta. Com uma lupa. Algo dentro de mim gritava que aquilo era mentira, mas a voz do meu luto era mais alta, sussurrando que talvez eu não conhecesse todos os segredos do meu marido, que talvez ele estivesse me poupando de preocupações nos seus últimos meses. Marcelo virou a página, mostrando um novo gráfico. O outro ponto é o alambique. Do ponto de vista de negócios, ele se tornou de um passivo. A manutenção é cara. Os equipamentos estão se depreciando e, sem a certificação nova do Ministério, a cachaça de vocês não pode mais ser vendida para fora da cidade. O Afonso estava tentando resolver isso, mas ele deixou a frase morrer no ar. Um convite para que eu preenchesse a lacuna com a minha dor. O golpe foi certeiro. Falar da certificação era tocar numa ferida aberta. Era o último projeto de Afonso, sua última batalha. E eu, sozinha, não saberia nem por onde começar. Senti meus ombros cederem, o peso daquela carga que eles vieram assumir por mim se tornando real e esmagador. Então, o que vocês vão fazer? Perguntei, a voz embargada. Patrícia respondeu. Seu tom agora era o de uma médica dando um diagnóstico final. A gente precisa simplificar.
Mamãe, vender alguns dos terrenos menos produtivos para cobrir essas dívidas e regularizar a situação fiscal. E vamos contratar uma empresa para avaliar o maquinário do alambique. Talvez seja mais inteligente vender e investir o dinheiro em algo mais seguro, que te dê uma renda mensal sem dor de cabeça. Vender os terrenos. Vender o alambique. Cada palavra era uma facada. Lembrei-me de uma tarde, anos atrás. Afonso e eu sentados na varanda, olhando para o jequitibá gigante que dava nome ao sítio. Ele segurou minha mão e disse: "Essa terra, Helena, é a nossa liberdade. É o futuro dos nossos netos. Nunca abra mão dela por nada." E agora, a filha para quem ele queria deixar esse futuro estava sentada na minha frente, com o marido dela, planejando fatiar e vender essa mesma liberdade, e me convencendo de que aquilo era um ato de amor. Eles ficaram por mais 1 hora, detalhando planos que entravam por um ouvido e saíam pelo outro. Falavam de fundos de investimento, de aposentadoria privada, de um apartamento menor na cidade. Era como se estivessem planejando o desmonte da minha vida, e eu era apenas uma espectadora. Quando finalmente se levantaram para ir embora, senti um alívio imenso. "Deixamos cópias de tudo para a senhora ir olhando com calma", disse Marcelo, apontando para uma pequena pilha de papéis que parecia uma zombaria perto da montanha que ele levara embora. "Qualquer dúvida, é só ligar, mas não se preocupe com nada. A gente resolve." A porta se fechou e, com ela, o barulho do carro dele se afastando, me deixando num silêncio ainda mais profundo do que antes. Olhei para a procuração assinada por mim na pilha de cópias. Para aquela assinatura trêmula, era a prova física da minha fraqueza, da minha confusão, e pela primeira vez em 6 meses, o meu medo não era da solidão. Era da minha própria família. Eles não foram embora como eu esperava. Depois de guardarem os papéis, Patrícia anunciou que o dia tinha sido muito pesado e que seria perigoso pegar a estrada de volta para São Paulo à noite. "Vamos ficar para o café da manhã." "Mamãe! Assim a gente se certifica de que a senhora vai ficar bem, e amanhã cedo a gente parte." A desculpa era tão cuidadosa, tão razoável, que eu não tive como recusar. Mas a presença deles na casa, ocupando o quarto de hóspedes que mal fora usado desde que Afonso partiu, transformou meu lar numa espécie de território ocupado. O jantar foi rápido e tenso. Eu mal toquei na comida, e eles conversaram sobre assuntos de São Paulo, sobre o trabalho e colegas que eu não conhecia, tecendo um mundo de sons e nomes que me fazia sentir uma estrangeira dentro da minha própria cozinha. Por volta das 9, recolhi-me para o meu quarto, alegando cansaço. A verdade é que eu não suportava mais o esforço de sorrir e concordar, de fingir que o dia de hoje tinha sido um ato de cuidado e não de violação. O sono, claro, não veio. Fiquei deitada no escuro, ouvindo os sons da noite que antes me traziam conforto, o coachar dos sapos na lagoa, o zumbido de um besouro batendo na tela da janela, o farfalhar do vento nas folhas do jequitibá. Antes, esses eram os sons da vida, da paz. Agora, pareciam apenas acentuar o silêncio pesado e artificial dentro da casa. Cada rangido do assoalho, cada estalo da madeira do telhado, me deixava em alerta. Revirei-me na cama por horas, a mente presa numa repetição infinita da cena na cozinha. A caneta na minha mão, o sorriso de Marcelo, o olhar distante de Patrícia. A sensação de ter cometido um erro irreparável era uma brasa queimando no meu peito. Por volta das 2 da manhã, com a boca seca e a cabeça latejando, desisti de lutar. Decidi me levantar para beber um copo d'água, movendo-me com o cuidado de um ladrão para não fazer barulho. A casa estava mergulhada no breu, apenas com a luz fraca da lua entrando pelas frestas da janela da sala. Quando passei pela porta que dava para a varanda, congelei. Havia uma luz fraca lá fora, a luz da tela de um celular, e as vozes eram sussurros, mas na quietude da madrugada, soavam claros como cristal. Era Patrícia e Marcelo. Fiquei parada na sombra do batente da porta, o coração começando a bater descompassado no meu peito. A princípio, não entendi a conversa. Eram fragmentos, palavras técnicas, mas então, a voz de Marcelo se tornou mais nítida. "O homem é de confiança? Patrícia? Completamente discreto. O laudo dele vai sair baixo, como a gente combinou. Ninguém vai questionar o valor." Patrícia respondeu. A voz dela um sibilo irritado. "E a escritura antiga? Marcelo, você tem certeza de que está no cofre do banco e não aqui?" Papai era cheio de manias. Vivia escondendo documento importante em lugar idiota. Eu chequei a relação de bens do inventário. Consta como se estivesse no cofre central. Mesmo que esteja aqui,
Ela nunca vai saber onde procurar. A mulher mal sabe a senha do cartão do banco. Um frio percorreu meu corpo. Um frio que não tinha nada a ver com a brisa da madrugada. Ele falava de mim. A mulher não era sua mãe ou Dona Helena. Era um obstáculo, um objeto a ser contornado. Marcelo continuou, o tom dele agora mais presunçoso. O nosso foco tem que ser nos direitos da água. O avaliador já me confirmou? É ali que está o dinheiro de verdade. O resto? O alambique? A casa? Isso tudo é distração. É a parte que a gente usa para mostrar para ela que as coisas dão despesa. Ela tá focada no sentimental, no que o Afonso construiu. Mal sabe ela que a riqueza de verdade está debaixo da terra que ela pisa. Senti uma náusea amarga subir pela minha garganta. Direitos da água, dinheiro debaixo da terra. Afonso nunca tinha me falado nada sobre isso. As palavras deles flutuavam no escuro. Pedaços de um quebra-cabeça medonho que começava a se encaixar. A dívida inventada. A pressa em me fazer assinar a procuração. A conversa sobre vender os terrenos menos produtivos. Não era para me proteger, era para tomar posse. A voz de Patrícia cortou meus pensamentos. E se ela desconfiar de alguma coisa? Ela estava estranha hoje, quieta demais. Ouvi o som de um suspiro de Marcelo. Um som de pura arrogância. Desconfiar do quê? Patrícia, por favor. Ela tá no luto? Completamente perdida. Mal consegue decidir o que vai comer no almoço. Assinou a procuração sem ler uma linha. Ela confia em você. É a filha dela. A gente só precisa ser rápido. Em 2 meses a gente vende tudo. Transfere o dinheiro e aí sim a gente cuida dela, colocando numa aplicação que renda uns trocados por mês. Ela nunca vai saber a bolada que a gente tirou. Ela nunca vai saber. A frase me atingiu como um soco. Era a confirmação. A traição tinha nome. Tinha um plano. Tinha um cronograma. Não era fruto da minha imaginação ou do meu luto. Era real, frio e estava acontecendo debaixo do meu teto. Dei um passo para trás, tão silenciosamente quanto podia, o corpo todo tremendo. Voltei para o meu quarto, mas não para a cama. Fui até a janela e fiquei olhando para a escuridão lá fora, para a silhueta do Jequitibá contra o céu, quase sem estrelas. O luto era um nevoeiro denso que me cegava há meses, mas aquelas palavras sussurradas na varanda foram como um relâmpago, cortando a névoa e me mostrando, pela primeira vez, o precipício bem na minha frente. A tristeza ainda estava ali, mas agora ela tinha uma companhia, uma raiva fria, silenciosa e pesada como uma pedra. Eu não sabia como, mas eu sabia que não ia cair naquele precipício sem lutar. A noite não me trouxe descanso, mas me devolveu algo que o luto havia roubado. A clareza, quando o primeiro raio de sol entrou pela fresta da janela. Eu não era mais a viúva frágil da noite anterior. Eu era uma sentinela. Levantei-me e preparei o café da manhã como fazia todos os dias, mas tudo parecia diferente. Eu servi o café com a mão firme, a mesma mão que tremia ao assinar a procuração no dia anterior. A raiva, descobri, é um bom remédio para o tremor. Quando Patrícia e Marcelo chegaram à cozinha, com os rostos descansados de quem dorme o sono dos justos, eu lhes dei bom dia com um sorriso pequeno e controlado. Era a primeira vez que eu atuava na minha vida, e um medo gélido percorreu meu corpo. E se eles percebessem? E se meus olhos me traíssem? Mas eles não viram nada. Estavam ocupados demais com seus próprios planos para notar a mudança sutil na mulher que lhes servia o pão de queijo. Dormiu bem, mamãe? Perguntou Patrícia. E a pergunta soou como um veneno doce. Sim, minha filha. Dormi feito uma pedra? Mente. E por dentro completei. A insônia às vezes traz a clareza que o sono rouba. Eles comeram com o apetite de sempre, falando sobre o trânsito que pegariam na volta para São Paulo. Eu apenas ouvia cada palavra deles agora passando por um filtro, o filtro da conversa que ouvi na varanda. Cada sorriso de Marcelo, cada gesto de cuidado de Patrícia. Parecia uma peça de teatro barata, e eu era a única na plateia que sabia que o roteiro era uma farsa. Foi no meio do segundo café que Patrícia, como quem não quer nada, tocou no assunto. Mãe, sabe uma coisa que eu e o Marcelo estávamos lembrando ontem? O papai guardava uns documentos importantes naquele cofre velho que fica no escritório. Não era. A gente tentou dar uma olhada, mas a chave emperrou na fechadura. Deve ser a umidade, a ferrugem. Eu mantive meu rosto impassível, mas meu coração deu um salto. O cofre, o lugar onde Afonso guardava as coisas que ele considerava mais preciosas. Sim, ele guardava, respondi, a voz cuidadosamente neutra. Mas não tem nada de muito valor ali. Filha, só papéis antigos. Garantias de trator. Marcelo interveio,
com seu jeito prático e irrefutável. Mesmo assim, sogrinha, é melhor a gente se certificar. No inventário, a gente precisa listar tudo, até um parafuso velho, e vai que tem algum documento ali que a gente precise, como o registro antigo de uma das terras, para não ter que arrombar e estragar o móvel. Eu tomei a liberdade de ligar para um amigo meu. O nome dele é Ricardo. Ele mexe com isso. Abre qualquer coisa sem danificar. Ele disse que por acaso estava vindo para a cidade vizinha hoje e poderia passar aqui rapidinho. Não é ótimo? A história era perfeita. Redonda, sem pontas soltas. A coincidência do amigo estar na região, a preocupação em não danificar o móvel do meu falecido marido. Era tudo pensado para parecer um ato de consideração, mas eu sabia que era o próximo passo do plano deles. Eu apenas assenti. Se vocês acham que é necessário, 1 hora depois, um carro parou em frente à casa. Não era uma caminhonete de serviço, como eu imaginaria a de um chaveiro. Era um sedã discreto, de vidros escuros. O homem que desceu, Ricardo, era igualmente discreto. Usava calças jeans, uma camisa polo e carregava uma maleta de ferramentas que parecia mais uma pasta de executivos. Quando o apresentaram a mim, ele me cumprimentou com um aceno de cabeça, sem sorrir. Foi então que eu vi, no momento em que Ricardo entrou na sala. Patrícia e Marcelo trocaram um olhar. Durou menos de um segundo, um rápido contato visual. Um quase imperceptível erguer de sobrancelha por parte de Marcelo e um discreto aceno de cabeça de Patrícia. Mas para mim, que agora observava cada movimento deles como uma águia, aquele olhar durou uma eternidade e contou uma história inteira. Era um olhar de confirmação, de cumplicidade. Aquele homem não era um amigo fazendo um favor, ele era um profissional contratado para uma missão. O cofre fica no escritório. Por aqui, disse Marcelo, guiando o homem como se a casa fosse dele. Eu o segui, o coração martelando contra as costelas. O escritório de Afonso era meu santuário. O cheiro dele ainda estava ali. Uma mistura de papel, terra e o fumo de rolo que ele costumava mascar. A cadeira de couro gasta. A foto do nosso casamento na mesa. Tudo estava intocado. E agora, aqueles 3 estavam ali, prestes a violar o último refúgio da memória dele. Mãe, a senhora não precisa assistir a isso. É um trabalho chato. Vai fazer barulho. Por que não vai lá para a varanda tomar um ar? Sugeriu Patrícia. Colocando a mão no meu ombro, tirei o ombro do alcance dela com um movimento suave. Não, minha filha, eu fico... É o escritório do seu pai. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. E vi uma sombra de surpresa no rosto dela. Foi meu primeiro pequeno ato de rebelião. O homem, Ricardo, abriu sua maleta e começou a trabalhar. O som da pequena broca dele no metal do cofre era agudo. Uma ofensa pessoal, uma profanação. Patrícia e Marcelo tentavam conversar comigo, me distrair. Mas meus olhos não saíam do cofre e das mãos daquele estranho. Eles estavam procurando a escritura antiga. Eu tinha certeza. Era isso que os preocupava. O documento que provava que a terra era minha. Uma prova que eles precisavam encontrar e destruir. E eu rezei em silêncio para que meu Afonso, com suas manias, a tivesse escondido em um lugar que nem o diabo pudesse encontrar. O som da broca cessou, substituído por um clique metálico, seco e definitivo. O cofre estava aberto. Instintivamente, dei um passo à frente, tentando ver o interior, mas Marcelo se posicionou de forma a bloquear minha visão. Um gesto que pareceu casual, mas que eu sabia ser deliberado. Vejamos o que o meu sogro guardava aqui com tanto zelo, ele disse, com uma leveza forçada. Patrícia se inclinou ao lado dele e eu assisti, a metros de distância, enquanto eles remexiam no conteúdo. A cena toda durou menos de 5 minutos. Vi Marcelo folhear um livro-caixa antigo. Patrícia examinar um maço de apólices de seguro, amareladas pelo tempo. A cada papel que descartavam, eu via a frustração crescer sutilmente em seus rostos. Eles não encontraram o que procuravam. Eu senti um alívio perigoso, uma pequena e amarga vitória. Para disfarçar, Marcelo virou-se para mim, entregando-me uma pasta fina. Mãe, a senhora tinha razão. Nada demais. Só papéis velhos e essas apólices vencidas. Mas pelo menos agora temos certeza. Ele sorriu, mas o sorriso não alcançou seus olhos. Eles pagaram o tal Ricardo com uma rapidez suspeita, sem recibo, sem conversa fiada. E o homem desapareceu tão discretamente quanto chegou. O resto do dia se arrastou sob uma tensão velada. Eles tentaram agir normalmente, falando sobre a reforma do apartamento deles em São Paulo, mas a energia na casa havia mudado.
A decepção deles era uma presença quase palpável na sala. No fim da tarde, o céu, antes de um azul límpido, começou a adquirir uma cor de chumbo, e o ar ficou pesado, elétrico, com aquele silêncio que precede as grandes tempestades de verão. Durante o jantar, o primeiro trovão rasgou o silêncio, não como um som, mas como uma pancada no peito, fazendo os copos na mesa tremerem. Acho que vem água forte por aí, comentei, mais para preencher o silêncio do que por qualquer outra coisa. Parece que São Pedro não quer que a gente volte hoje, disse Marcelo, trocando com Patrícia o mesmo tipo de olhar que eu vira mais cedo. Um olhar que me dizia que a tempestade, para eles, não era um empecilho, era uma oportunidade. A chuva começou como um tamborilar suave no telhado, mas logo se transformou numa fúria. Lâminas de água varriam a varanda e o vento assobiava pelas frestas das janelas. Estávamos os três na sala, iluminados apenas pela luz de um abajur. Quando o mundo explodiu em luz, um clarão azulado engoliu tudo por um segundo, seguido por um trovão tão violento que pareceu abalar os alicerces da casa. E então, a escuridão, súbita, total e assustadora. A força acabou, disse Patrícia, a voz dela estranhamente calma no breu. Eu vou buscar as velas no armário da cozinha. Enquanto ela e Marcelo se moviam pela casa com as lanternas de seus celulares, eu me retirei para o meu quarto, dizendo que o barulho da chuva me ajudaria a dormir. Era mais uma mentira. Não havia sono possível para mim naquela noite. Fiquei perto da janela, observando a tempestade. O aguaceiro era tão denso que mal se via o contorno das árvores, mas os relâmpagos intermitentes pintavam o cenário em flashes fantasmagóricos. Foi num desses clarões que eu vi o primeiro movimento. Perto da cocheira, a velha cocheira de madeira, onde Afonso guardava as ferramentas pesadas, o trator antigo, as coisas que ele raramente usava. No início, achei que fosse um galho balançando, uma ilusão de ótica. Mas então, na escuridão que se seguiu, um facho de luz de lanterna cortou a chuva. E depois outro. Havia 2 pessoas lá fora. Na pior tempestade do ano, meu coração começou a bater mais rápido. Eles se moviam com um propósito, indo e vindo entre a chuva e a proteção precária do telhado da cocheira. Quem, em sã consciência, estaria ali fora? Tentei me convencer de que era algum vizinho com problemas, mas a estrada estava intransitável. Enlameada, ninguém chegaria ou sairia do sítio. A resposta era óbvia e aterrorizante. Eram eles. Prendi a respiração e colei o rosto no vidro frio da janela. Um relâmpago mais longo iluminou o pátio por 3 ou 4 segundos. E foi tempo suficiente. Vi a silhueta inconfundível de Marcelo, com uma capa de chuva escura, curvado sobre alguma coisa no chão. E nas mãos dele, algo que fez meu sangue gelar. Uma pá. Ao lado dele, uma segunda figura, mais baixa, segurava a lanterna. Patrícia, minha filha, no meio de uma tempestade. Com ferramentas, cavando. O medo era uma coisa física, uma garra gelada apertando meu estômago. O que eles estavam fazendo? A resposta veio como um raio, tão clara e devastadora quanto o que cortava o céu. Eles não estavam procurando, eles estavam escondendo o que quer que tivessem tirado do cofre, algo que eu não vi, algo que pegaram enquanto me distraíam. Estavam enterrando agora, sob a cobertura da tempestade e da escuridão. Era a única explicação. Fiquei ali, paralisada, observando os feixes de luz dançando na chuva como olhos de fantasma por quase meia hora. Entre o rugido dos trovões, eu podia jurar que ouvia o som surdo e intermitente da pá batendo na terra molhada. Cada batida era uma martelada no meu peito. Eles não eram apenas ladrões de papéis e contas bancárias. Eram profanadores, tratando a terra que seu pai tanto amou como uma cova para seus segredos sujos. Quando as luzes finalmente se apagaram e eu os ouvi entrando sorrateiramente em casa, continuei parada na janela. A tempestade lá fora era violenta, mas nada se comparava à tempestade que se formava dentro de mim. A tristeza havia se afogado num mar de medo e fúrias. Eu estava sozinha, presa numa casa com 2 pessoas que eram capazes de qualquer coisa. E enquanto eu olhava para a escuridão no lugar onde eles estiveram, eu soube o que precisava fazer. Eu não iria a lugar nenhum. Eu esperaria pelo amanhecer. E então, eu mesma iria cavar. A manhã seguinte nasceu como uma mentira. O céu estava limpo, de um azul profundo e lavado, e o ar cheirava a terra molhada e a mato fresco. O mundo parecia recém-nascido, inocente e em paz. Um contraste brutal com a guerra que se instalara dentro de mim. O café da manhã foi a performance final. Eles desceram com as malas prontas,
falando apressadamente sobre uma reunião importante que Marcelo teria em São Paulo. Havia uma pressa contida em seus movimentos, uma ânsia de deixar para trás o palco de seus crimes noturnos. Mamãe, a senhora tem certeza de que vai ficar bem sozinhas? A estrada deve estar horrível, disse Patrícia, arrumando a gola da minha blusa com um gesto de falsa preocupação. O toque dela me causou um arrepio. Eu apenas sorri, um sorriso que não alcançava meus olhos. Tenho minha filha. Podem ir tranquilos. Sei me cuidar. Vão com Deus. Eles me abraçaram. E eu suportei o contato como se suporta uma dor aguda, sabendo que logo passaria. Acompanhei-os até a porta e fiquei na varanda enquanto o carro deles patinava na lama, antes de finalmente ganhar tração e sumir na curva das estradas. Esperei mais 10 minutos, imóvel, até o zumbido do motor ser completamente engolido pela mata. Só então, eu respirei. O ar que encheu meus pulmões era, pela primeira vez em 24 horas, o ar da minha própria casa, livre da presença deles. Mas não havia tempo para alívio. Havia trabalho a ser feito, não troquei de roupa. Com o mesmo vestido que eu usara para lhes servir o café, calcei as velhas botinas de borracha de Afonso, que ficavam sempre ao lado da porta. Estavam sujas de terra seca, a terra que ele pisou. Senti uma pontada de força ao calçá-las, como se um pouco da teimosia dele passasse para mim. A caminhada até a cocheira foi lenta e deliberada. Cada passo na lama era uma afirmação. Eu não estava fugindo de nada. Estava indo em direção à verdade, por mais feia e dolorosa que ela fosse. O cenário estava devastado pela tempestade, galhos de goiabeira quebrados, folhas de bananeira rasgadas, poças d'água cor de barro por toda parte. A natureza, assim como eu, sentia-se violada. A porta da cocheira estava destrancada, como sempre, lá dentro. O cheiro familiar de graxa, couro velho e poeira me acolheu. Olhei para as ferramentas penduradas na parede, cada uma em seu lugar, exatamente como Afonso deixara. O olhar dele para a organização beirava a mania, e era essa mania que agora me dava certeza de que eu encontraria o que procurava. Ninguém além dele mexeria naquilo ali. Meus olhos varreram o chão de terra batida, procurando por qualquer coisa fora do lugar. E então eu vi, atrás do trator, Massey Ferguson vermelho, nosso primeiro trator, um modelo tão antigo, que Afonso o chamava de trovão vermelho. Havia uma área diferente. Era sutil. Para olhos destreinados, passaria despercebido, mas para mim, que conhecia cada palmo daquele chão, era um grito silencioso. A terra ali estava mais escura, mais fofa, e não tinha o mesmo padrão de compactação do resto do piso. Havia pegadas lamacentas ao redor, já meio desfeitas pela umidade, mas inegavelmente recentes. Era uma cicatriz recente no corpo do meu chão. Eles haviam escolhido o lugar perfeito. Escura, escondido atrás da carcaça do trator. Um lugar para onde eu raramente olhava. Era ali, o coração batia forte no meu peito. Uma mistura de medo e uma certeza sombria. Passei pelo trator, o cheiro de diesel frio me trazendo uma lembrança fugaz de Afonso com as mãos sujas. Sorrindo para mim, afastei a memória. Eu precisava de foco, não de saudade. Fui até a parede de ferramentas. Minhas mãos passaram por chaves de fenda, martelos, alicates. E então, eu a vi, a enxada, o cabo de madeira lixado pelo uso, a lâmina de metal gasta, mas ainda afiada. Era a enxada preferida de Afonso para capinar o canteiro de couve. Era pesada, mas quando a segurei, o peso pareceu familiar. Correto. Voltei para o local. Respirei fundo e cravei a ponta da enxada na terra fofa. O metal entrou com facilidade, confirmando minhas suspeitas. Comecei a cavar, não com a força de um homem, mas com a persistência de uma mulher que não tinha outra opção. A terra úmida pesava, e logo o suor começou a escorrer pela minha testa, misturando-se com as lágrimas silenciosas que eu não conseguia segurar. Cada golpe na terra era um golpe contra eles. Contra as mentiras, contra a humilhação. Eu cavava e repetia para mim mesma, como uma oração, como um mantra. Eu preciso saber. Eu preciso saber. Cavei por uns 20 minutos, o buraco já fundo o bastante para chegar aos meus joelhos, quando ouvi um som que não era de pedra nem de raiz, um clonk metálico, seco, abafado pela terra. O som mais bonito e mais aterrorizante que eu já ouvira na vida. Joguei a enxada de lado e me ajoelhei na lama. Comecei a cavar com as mãos. Desesperadamente, a terra fria e úmida se metendo debaixo das minhas unhas, sem me importar. Senti a superfície fria e áspera do metal. Era uma caixa. Continuei cavando ao redor,
liberando o objeto da sua cova prematura. Finalmente, com um último esforço, consegui puxá-la para fora. Ali estava ela, coberta de barro. Não era um cofre, nem uma caixa de joias. Era uma marmita, uma velha marmita de metal, daquelas que os trabalhadores levam para a roça, com a pintura azul já descascada e vários pontos de ferrugem. Estava pesada, freia e trancada com um pequeno cadeado igualmente enferrujado. Ali estava eu, no meio do barro, ajoelhada em frente ao trator do meu falecido marido, segurando uma marmita de operário que minha filha e meu genro enterraram no meio da noite. O choque do que eu segurava era iminente, uma onda prestes a arrebentar, e eu sabia que, o que quer que estivesse dentro daquele pedaço de metal enferrujado, iria mudar tudo para sempre. Carreguei a marmita de metal de volta para a casa como se carregasse uma bomba. Estava pesada, não apenas pelo metal e pela terra, mas pelo peso dos segredos que continha. Minhas pernas tremiam com o esforço e a adrenalina. Entrei na cozinha, o rastro de lama das minhas botas marcando o chão limpo, e tranquei a porta dos fundos com um clique alto e firme. A casa, agora, era minha fortaleza. Coloquei a caixa sobre a mesa de madeira, bem no centro, onde a pasta de couro de Marcelo estivera no dia anterior. Olhei para o pequeno cadeado enferrujado. Uma barreira tão frágil e, ainda assim, a última fronteira entre a minha suspeita e a certeza. Por um instante, hesitei. Uma parte de mim, a mãe, a viúva enlutada, queria que aquilo tudo fosse um engano terrível, uma loucura da minha cabeça. Mas a mulher que cavou na lama com as próprias mãos sabia que não havia mais volta. Fui até a despensa, onde Afonso guardava sua caixa de ferramentas. Peguei um martelo pesado e um talhador de ponta chata. As ferramentas dele pareciam uma extensão do meu próprio corpo, da minha própria fúria. Coloquei a ponta do talhador na argola do cadeado e, com a outra mão, ergui o martelo. A primeira pancada ecoou na cozinha silenciosa, um som de violência pura. A segunda amassou o metal. Na terceira, a argola do cadeado, enfraquecida pela ferrugem e pela força, se partiu. O som do metal cedendo foi como um estalo seco, como um osso se quebrando. O som da verdade sendo libertada. Respirei fundo, o cheiro de metal e terra molhada enchendo minhas narinas, e abri a tampa da marmita. A primeira coisa que vi, aninhada sobre um pedaço de veludo escuro, que com certeza fora arrancado de alguma caixa de joias, foi o brilho do ouro e das pequenas pedras. Meu ar sumiu. Era o anel da minha avó, um anel de ouro trabalhado com pequenas flores de diamantes. A herança de família que minha mãe me dera no meu casamento. A peça que Patrícia, com lágrimas de crocodilo nos olhos, me ajudou a procurar por toda a casa depois do funeral do pai, dizendo que devia ter sumido na confusão. Ela chorou comigo. Abraçou-me e lamentou a perda de uma lembrança tão preciosa. E o tempo todo, o anel estava com ela. A lembrança não estava perdida, estava roubada. Peguei o anel com os dedos trêmulos e o coloquei na mesa. A dor daquela mentira era mais cortante do que a do roubo em si. Debaixo do veludo, havia um envelope de plástico grosso para proteger da umidade. Dentro dele, um documento dobrado, amarelado nas bordas. Puxei-o com cuidado. Mesmo antes de desdobrá-lo por completo, eu já sabia o que era: o selo do cartório, a caligrafia antiga do tabelião. Era a escritura original do sítio Recanto do Jequitibá, registrada em nome de Afonso e meu, Helena. O documento que nos fazia donos de cada palmo desta terra, de cada árvore, de cada tijolo desta casa. O papel que eles sussurraram na varanda, a escritura antiga que precisavam encontrar, então era isso. Eles a encontraram no cofre e, para garantir que eu jamais pudesse usá-la para provar minha propriedade, para impedir a venda fraudulenta que planejavam, eles a enterraram. O papel que me transformava de coitada em proprietária estava destinado a apodrecer debaixo da terra, junto com o trator velho do meu marido. Meu choque era tão grande, minha raiva tão intensa, que achei que nada mais poderia me abalar. Eu estava errada. Havia um último objeto no fundo da marmita, um caderno de capa preta, com as bordas gastas, o caderno de anotações de Afonso, o lugar onde ele anotava tudo, medições de cana, controle de fermentação, ideias para novos rótulos. Abri-o com um medo reverente. As primeiras páginas estavam cheias de sua caligrafia firme, de cálculos e observações sobre o tempo. E então, no meio do caderno, encontrei o que era o verdadeiro tesouro. A receita, a fórmula exata, passo a passo, da cachaça Jequitibá-Rei, a nossa cachaça premiada, a joia da coroa do nosso trabalho. Ele detalhava os tempos de fermentação,
a temperatura exata da destilação, o tipo de levedura que ele cultivava em segredo. Era a alma do nosso negócio. A herança de uma vida inteira de experiência, tudo ali, naquelas páginas. Eles não estavam apenas roubando bens materiais, estavam roubando a alma do legado de Afonso. Virei as páginas, as mãos tremendo de uma fúria que eu nunca sentira na vida. E na última página, havia uma anotação recente, de uns 2 meses antes de Afonso partir, uma anotação que fez o ar faltar nos meus pulmões. Dizia, contato de Mr. Davis Importador, UK, reunião por vídeo, proposta de exclusividade para exportação da Jequitibá Rei. Valor inacreditável. Preciso falar com a Helena. O choque foi uma onda de gelo que paralisou meu corpo. Um comprador internacional, um valor inacreditável. E meu marido queria me contar a conversa sobre o alambique ser um passivo, um ativo imobilizado. A história de que a produção não tinha mais valor. Era tudo uma mentira colossal. Eles sabiam que o sítio não estava falindo. Estava prestes a se tornar uma mina de ouro. E eles precisavam me tirar do caminho para ficarem com tudo. Depois da onda de gelo, não veio o desespero. Veio uma calma, uma clareza terrível e afiada como uma navalha. Sentei-me à mesa da cozinha, a luz do sol da manhã começando a invadir o cômodo. Olhei para os 3 objetos à minha frente. O anel, a escritura e o caderno, meu passado, meu presente e meu futuro. E eles haviam tentado enterrar os 3. A mulher que chorava por tudo havia morrido. Em seu lugar, sentada naquela cadeira, estava apenas a certeza fria e absoluta do que eu precisava fazer. Eu fiquei sentada à mesa da cozinha por quase 1 hora, apenas olhando para os 3 objetos. O anel da minha avó, a escritura da minha terra e o caderno do meu marido. Eram as provas irrefutáveis de uma traição tão profunda que minha mente lutava para aceitar a escala dela. O choque inicial deu lugar a tremores de raiva que subiam do estômago e morriam nas mãos. Lavei as mãos e o rosto na pia, a água fria, ajudando a apagar o calor da fúria, e a trazer de volta a clareza gélida que eu precisaria. Fiz um café forte, amargo, e o bebi em goles lentos, sentindo a cafeína afiar meus pensamentos. Eu não podia agir com o coração, eu precisava agir com a cabeça. O primeiro passo não era chamar a polícia. O primeiro passo era entender com quem, ou melhor, com o que eu estava lidando. Eu precisava ouvir a voz dela. Precisava ouvir a mentira diretamente da fonte. Peguei o telefone da parede. O aparelho antigo, de disco, que Afonso se recusava a trocar. Disquei o número do celular de Patrícia. Meus dedos surpreendentemente firmes. Chamou 3 vezes, e ela atendeu. A voz do outro lado da linha era a voz da cidade. Apressada, impaciente, com um verniz de falsa polidez. Mãe, aconteceu alguma coisa? Está tudo bem por aí? A preocupação na voz dela era tão artificial que chegava a ser ofensiva. Está tudo bem, minha filha. Desculpe te incomodar no seu trabalho. Comecei, mantendo minha voz no mesmo tom frágil e submisso de antes. Era a minha vez de atuar. É que eu estava olhando aqueles papéis que vocês deixaram e fiquei com uma dúvida boba sobre o imposto. Era a isca perfeita. Ouvi um suspiro do outro lado. Um som minúsculo de impaciência rapidamente contido. Mãe, a gente já conversou sobre isso. O Marcelo te explicou tudo ontem. A senhora não precisa se preocupar com esses detalhes. Deixa que a gente cuida. O tom era o de quem fala com uma criança teimosa. Era exatamente a reação que eu esperava. Foi então que eu mudei o tom. Minha voz perdeu a fragilidade. Tornou-se plana. Fria. Não. Patrícia. Não estou falando desses papéis. Estou falando de outros. Fiz uma pausa, deixando o silêncio se esticar pela linha. Do outro lado, ouvi apenas a respiração dela. Estou falando, por exemplo, do caderno de anotações de capa preta do seu pai. Aquele com a receita da Jequitibá Rei. Vocês o encontraram. O silêncio que se seguiu foi a primeira confissão. Durou apenas alguns segundos, mas foi um silêncio pesado, denso, cheio de pânico e cálculo. Quando ela finalmente falou, a voz dela era outra, cuidadosamente controlada, mas com uma nota estridente de alarme. Caderno? Mamãe, do que a senhora está falando? Não vimos nenhum caderno no cofre. A senhora mesma viu. Só tinha papéis velhos, onde a senhora está com a cabeça. E então, começou a torrente de palavras que ela usou, não para se defender, mas para me atacar, para me aniquilar. Mãe, com todo o respeito, acho que a senhora precisa descansar. O luto está te afetando de um jeito que a gente não imaginava. A senhora está confusa. Está começando a misturar as coisas.
Eu ouvia cada palavra dela não como uma filha preocupada, mas como um juiz ouve o depoimento de uma testemunha mentirosa. Eu procurava as rachaduras, as contradições, a lógica da crueldade dela. E ela me dava tudo. Isso não é real. Mãe, é o luto falando. O estresse pode fazer a gente ver coisas que não existem, criar memórias falsas. Talvez a senhora devesse conversar com o Dr. Matos. Ele poderia te indicar um bom terapeuta. Talvez até um remédio para te ajudar a passar por essa fase. A humilhação de ser chamada de louca, de delirante, pela minha própria filha, era uma dor nova, uma dor que eu não conhecia. Era pior do que descobrir o roubo. Roubar meu dinheiro era uma coisa. Tentar roubar a minha sanidade era outra completamente diferente. Ela continuou, agora a voz dela ganhando um tom de falsa mágoa, a criminosa se fazendo de vítima. Nós estamos aqui, em São Paulo, nos matando de trabalhar para proteger o seu futuro, para garantir que a senhora tenha uma velhice tranquila. E a senhora me liga no meio do expediente com essas fantasias, com acusações veladas. A senhora está criando uma realidade paralela para lidar com a dor da perda do papai. E está nos colocando no papel de vilões. Isso é muito injusto. Mamãe, eu permaneci em silêncio, deixando-a construir a própria forca com suas palavras. Cada mentira, cada falsa preocupação, cada tentativa de me pintar como uma idosa senil e ingrata, não me quebrava. Pelo contrário, cada palavra dela era um tijolo a mais no muro que se erguia dentro de mim, um muro que me separava para sempre da mulher que um dia eu chamei de filha. A raiva que eu sentia na cocheira, quente e trêmula, agora se solidificava, se transformava em algo frio, duro e inquebrável, uma resolução. Quando ela finalmente parou de falar, esperando minha reação, esperando talvez um pedido de desculpas, lágrimas de confusão, eu lhe dei algo que ela não esperava. Eu lhe dei a calma. Entendi, minha filha. Falei, a voz tranquila, quase indiferente. Entendi perfeitamente tudo o que você disse. A surpresa na respiração dela do outro lado da linha foi audível. Ela não estava preparada para a minha calma. Estava preparada para a histeria, para a negação, para a confusão. A calma a desarmou. Tenha um bom dia no seu trabalho. Completei. E antes que ela pudesse responder, eu desliguei, coloquei o fone de volta no gancho, com uma delicadeza que contrastava com a violência dos meus sentimentos. O telefone no gancho era um túmulo. Ali, naquele exato momento, eu enterrei a última gota de esperança ou de amor maternal que eu ainda nutria por Patrícia. E daquele túmulo, eu senti nascer uma nova mulher. Uma mulher que eles não conheciam. Uma mulher que eles não criaram. E uma mulher que, muito em breve, eles aprenderiam a temer. Depois que desliguei o telefone, o silêncio na cozinha se tornou insuportável. Ele não era mais pacífico. Era o silêncio do vácuo, do vazio que a minha filha deixara para trás. A raiva me dava força, mas não me dava um mapa. Olhei para as provas sobre a mesa e, pela primeira vez, a magnitude do que eu enfrentava me atingiu em cheio. Eu estava sozinha contra uma advogada tributarista e um consultor financeiro. Eles tinham o conhecimento, os contatos, a linguagem da cidade, das leis, do dinheiro. E eu tinha um anel, um papel amarelado e um caderno de receitas. Senti um calafrio de desamparo, a primeira onda de pânico real desde que a fúria tomara conta de mim. Eles contavam com isso. Contavam com a minha ignorância, com o meu isolamento. Eles me chamaram de louca. E por um segundo aterrorizante, no silêncio daquela cozinha, eu quase acreditei neles. Foi o rosto de Afonso na foto sobre o aparador que me salvou. Ele me olhava com aquele meio sorriso de quem sabia que eu era mais forte do que pensava. E foi pensando nele, no que ele faria, que um nome me veio à mente. Cida, Dona Cida, minha vizinha há mais de 40 anos, viúva como eu, mas de um tipo diferente. Enquanto o luto me encolheu, a viuvez pareceu agigantar Cida. Ela era feita da mesma matéria do jequitibá que dava nome ao meu sítio. Casca grossa por fora, enrugada pelo sol e pelo tempo, mas com um cerne que não verga. Cida não tinha a malícia da cidade, mas tinha algo muito mais valioso, a sabedoria da terra. Sem pensar duas vezes, peguei o caderno de Afonso, envolvi-o num pano de prato limpo e saí. A caminhada de 10 minutos até o sítio dela, sob o sol da manhã que agora secava a lama, foi uma jornada para fora do meu próprio desespero. A cada passo, eu deixava para trás a Helena que eles queriam que eu fosse. A viúva confusa e indefesa. Quando cheguei ao portão de Cida, eu era apenas Helena, uma mulher em busca de ajuda. Ela estava na varanda,
debulhando feijão. E seus olhos pequenos e vivos me avaliaram de cima a baixo, antes mesmo que eu pudesse dizer bom dia. Credo, Helena, que cara é essa? Parece que viu assombração. E vi, Sida. Vi, sim, respondi, a voz saindo mais trêmula do que eu gostaria, sem dizer mais nada. Ela largou a bacia de feijão, levantou-se e me puxou pela mão para dentro. Senta, vou passar um café fresco. Na cozinha dela, que cheirava a bolo de fubá e a café forte, eu desabei, não com lágrimas de tristeza, mas com palavras. As palavras saíram de mim como uma enchente represada, não como um lamento, mas como um relatório. Frio, preciso, detalhado, contei sobre a procuração, sobre os sussurros na varanda, sobre o cofre, a tempestade, a terra revirada na cocheira. E então, com as mãos trêmulas, desembrulhei o caderno de Afonso e o coloquei sobre a mesa dela, aberto na página da receita e na anotação sobre o comprador inglês. Sida ouviu tudo em silêncio, os olhos fixos nos meus, a única interrupção sendo o movimento de empurrar a xícara de café para mais perto de mim. Quando terminei, um silêncio pesado se instalou entre nós. Eu esperava choque, talvez até uma ponta de dúvida, mas Sida não me olhou com pena. Ela me olhou com raiva. Uma raiva sólida, pé no chão. Uma raiva solidária, que era exatamente o que eu precisava. Ela bateu com a mão espalmada na mesa, fazendo as xícaras tremerem. Miseráveis. Ela rosnou, a palavra carregada com todo o desprezo do mundo. Não basta levar o que é de herança. Ainda querem humilhar. Chamar de loica. É sempre a mesma história. Ela se inclinou para a frente, a voz agora mais baixa, mais íntima. Aconteceu uma coisa parecida com o meu primo Oscar. Lá de Pouso Alegre, o filho, formado doutor na capital, voltou dizendo que o pai não tinha mais cabeça para cuidar da fazenda de café. Internou o velho num asilo chique e vendeu tudo pela metade do preço para um especulador. Quando a gente descobriu, já era tarde. O velho Oscar morreu de desgosto. A história dela, tão parecida com a minha, foi como um bálsamo. Eu não estava delirando. Minha dor, minha situação, era real, tinha um nome e acontecia com outras pessoas. Sida levantou-se e começou a andar de um lado para o outro na cozinha, como um general planejando uma batalha. Escuta aqui, Helena, ela disse, parando na minha frente e apontando o dedo para mim. Eles estão contando com duas coisas: o seu silêncio e a sua vergonha. Vergonha de expor a própria filha? É com essa arma que eles te desarmam. Ela tinha razão. A ideia de transformar nossa tragédia familiar num caso de polícia me paralisava. Mas o que eu posso fazer? Sida, Patrícia é advogada. Ela conhece todas as brechas, todas as manhas. Sida deu uma risada curta, sem humor. Advogado de São Paulo. Helena, eles falam a língua dos lobos, cheia de armadilha. A gente precisa de alguém que entenda a língua das galinhas. Alguém que saiba onde a raposa dorme. Ela foi até um armário antigo, pegou um caderninho de telefone com a capa gasta e começou a folhear. A gente precisa de um advogado da roça. Um que não se impressiona com sobrenome nem com carro de luxo. Um que sabe que uma escritura antiga vale mais que qualquer contrato moderno. Ela parou numa página e sorriu. Um sorriso que me deu a primeira centelha de esperança em meses. Dr. Aníbal, aqui de Monte Verde. Velho, teimoso e com faro de perdigueiro para safadeza. Foi ele quem tentou ajudar o primo Oscar, mas a família demorou demais para chamar. Ele odeia essa gente da cidade que vem pra cá, achando que somos todos um bando de caipiras idiotas. Ela anotou o nome e o telefone num pedaço de papel de pão e o empurrou para mim sobre a mesa. Você vai ligar para ele? Hoje vai contar tudo, sem tirar nem pôr, e vai levar essa caderneta do Afonso junto. O café de Sida era forte, e pela primeira vez em meses, senti o calor voltando para as minhas mãos e para o meu peito. Eu não estava mais sozinha. Eu tinha uma aliada. E agora eu tinha um plano. Com o papel de pão amassado na mão, voltei para casa e parei em frente ao telefone. O número de Dr. Aníbal parecia me encarar. Por um momento, a velha Helena, a mulher que evitava conflitos, hesitou. Ligar para um advogado era tornar tudo real. Oficial. Era declarar guerra. Olhei para o caderno de Afonso sobre a mesa e a hesitação se desfez. Disquei os números. O som do disco girando marcando o compasso da minha decisão. A voz, que atendeu do outro lado, era exatamente como Sida descrevera. Grave, um pouco rouca e sem paciência para rodeios. Escritório do Dr. Aníbal. Quem fala? Com a voz mais firme que consegui, eu me apresentei,
Meu nome é Helena. Sou viúva do Afonso do sítio Recanto do Jequitibá. Dona Cida me indicou o senhor. Houve uma pausa. Afonso, bom homem. O que a senhora quer? Ele perguntou, o tom ainda desconfiado. Preciso de ajuda. Doutor, minha filha. Ela é advogada. E acho que ela está tentando roubar o que é meu. O silêncio do outro lado foi diferente desta vez. Foi um silêncio de interesse. Esteja aqui às 3 da tarde. E traga todos os papéis que a senhora tiver. Todos. E desligou. Às 3 em ponto, eu e Cida estávamos na sala de espera do escritório de Dr. Aníbal, que ficava no andar de cima de uma farmácia antiga no centro da cidade. O lugar cheirava a papel velho. Justiça e café requentado? Não havia secretárias sorridentes nem móveis de design. Apenas prateleiras que iam do chão ao teto, lotadas de livros de capa dura e pastas de processo amarradas com barbante. Um homem baixo, de cabelos brancos e ralos e usando óculos com lentes que pareciam fundos de garrafa, apareceu na porta. Dona Helena. Era ele, Dr. Aníbal nos conduziu à sua sala, uma caverna de mogno e conhecimento. Ele se sentou atrás de uma mesa maciça, que parecia ter mais histórias para contar do que ele próprio, e nos indicou 2 cadeiras. Os olhos dele, por trás das lentes grossas, eram como 2 sondas, perfurando as aparências e indo direto ao cerne da questão. Então, ele disse, juntando as mãos sobre a mesa, me conte a sua história. E eu contei, pela 2ª vez naquele dia, as palavras saíram, mas desta vez não era um desabafo. Era um depoimento. Falei dos papéis, da procuração, dos sussurros, do cofre, da tempestade, da marmita enterrada. Cida intervinha de vez em quando para confirmar um detalhe, como um coro que reforçava a veracidade da minha tragédia. A cada fato que eu narrava, via a expressão de Dr. Aníbal mudar, da desconfiança inicial para uma atenção concentrada, e finalmente para uma indignação contida. Quando terminei, coloquei sobre a mesa de mogno as minhas provas, o anel, a escritura original e o caderno de Afonso. Ele não tocou no anel nem no caderno. Pegou a escritura com uma delicadeza surpreendente para suas mãos manchadas de tinta e idade. Ele desdobrou o papel amarelado, ajustou os óculos no nariz e começou a ler, os lábios se movendo silenciosamente. Ele leu cada linha, cada carimbo, cada assinatura. Depois, foi até uma estante e pegou um mapa topográfico antigo da região, desdobrando-o sobre a mesa ao lado da escritura. Por vários minutos, o único som na sala era o do papel sendo manuseado e o tic-tac de um relógio de parede. Quando vocês compraram isso aqui, Helena? Em 70 e pouco, ele perguntou, sem tirar os olhos do mapa. 75, respondi. Ele assentiu, como se confirmasse uma suspeita. Antes da nova lei de águas, antes da prospecção da mineradora. Ele parou, pegou uma lupa de um porta-lápis e se inclinou sobre uma cláusula específica da escritura, escrita numa caligrafia quase ilegível. Aqui está, ele murmurou. Mais para si mesmo do que para nós. Meu Deus! Aqui está o pote de ouro. Ele se recostou na cadeira, tirou os óculos e me encarou. A expressão dele era uma mistura de espanto e fúria. Minha senhora, seu falecido marido era um homem de sorte ou um gênio. Como assim? Doutor? Perguntou Cida, tão curiosa quanto eu. Dr. Aníbal apontou para a escritura. Isso aqui? Dona Helena, é mais raro do que diamante hoje em dia. É o direito irrestrito e perpétuo sobre a nascente e o trecho do aquífero que passa debaixo da sua terra. Naquela época, isso era comum. Vinha junto com a propriedade. Hoje, com a seca que anda por aí e as novas leis, quem tem um documento desses não tem um sítio. Tem uma fonte de dinheiro. Eu e Cida nos olhamos, sem entender completamente. Fonte de dinheiro. Perguntei, Helena, ele disse, inclinando-se para a frente com uma intensidade que me assustou. As empresas de água mineral pagam fortunas por um direito desses. As grandes fazendas de agronegócio matariam por ele. Sua filha não está tentando vender um sítio que vale 500 mil reais. Ela está tentando vender uma propriedade que, só por causa desta cláusula aqui, pode valer 5, talvez 6 milhões de reais. O número caiu na sala como uma pedra. 6 milhões. Fiquei sem ar. Olhei para Cida, que estava com a mão na boca, os olhos arregalados. O silêncio foi quebrado pela voz dura de Dr. Aníbal. E agora a parte mais importante. Sua filha é advogada tributarista. Correto. Ela lida com avaliação de ativos, com diligência de imóveis,
É absolutamente impossível que ela não soubesse disso. É o trabalho dela saber dessas coisas. Ele fez uma pausa, deixando o peso de suas palavras assentar. Isso não foi um erro, nem ganância de principiante. Minha senhora, isso foi um projeto. E sua filha era a arquiteta. A validação profissional. A certeza vinda de um homem da lei. Foi a última peça do quebra-cabeça. Eu olhei para a escritura sobre a mesa. O papel que Afonso guardou por quase 50 anos. Ele não me deixou apenas um sítio, ele me deixou um reino. E eu não ia deixar ninguém roubar a minha coroa. Pela primeira vez, eu não me senti como uma vítima. Eu me senti poderosa. A revelação de Doutor. Aníbal deixou o ar da sala pesado e rarefeito. 6 milhões. O número ecoava na minha cabeça. Tão absurdo e vasto que parecia pertencer à vida de outra pessoa. Cida, ao meu lado, soltou um assobio baixo. Santo Deus, foi tudo o que ela conseguiu dizer. Mas, Aníbal não nos deu tempo para o espanto. Ele se inclinou sobre a mesa, os olhos brilhando com uma luz de batalha. O choque é o primeiro passo, minhas senhoras. O segundo é a estratégia. Ele pegou uma folha de papel em branco e uma caneta. Eles usaram a lei e a burocracia para te amarrar. Helena, nós vamos usar a lei para te soltar e, em seguida, para laçar o pescoço deles. Mas vamos fazer isso com calma. Com a precisão de um cirurgião, ele traçou uma linha no meio do papel. Temos 2 frentes de batalha. A primeira, e mais urgente, é a defesa. Temos que cortar o acesso deles ao seu patrimônio imediatamente. Ele começou a escrever enquanto falava. Amanhã, às 8 da manhã. A primeira coisa que a senhora vai fazer é ir ao cartório e assinar uma revogação oficial da procuração que deu a eles. Eu vou deixar o documento pronto. Depois, com a revogação em mãos, vamos notificar pessoalmente cada banco onde a senhora tem conta. Vamos congelar tudo. A segunda frente, ele continuou, era o ataque, para processá-los criminalmente por estelionato e abuso de incapaz. Precisamos de mais do que o caderno e a escritura. Precisamos rastrear o dinheiro, e é aqui que a senhora entra. A senhora vai ser minha investigadora principal. A ideia me assustou, mas o modo como ele disse, com total confiança, me deu um pingo de coragem. Naquela mesma tarde, saí do escritório dele não mais como uma vítima, mas como uma mulher com uma missão. Cida, minha fiel escudeira, não me deixou um minuto sequer. Seguindo as instruções de Aníbal, minha primeira tarefa foi a mais difícil. Aprender a usar a tecnologia como uma arma. Cida sentou-se comigo na minha cozinha e, com a paciência de uma santa, me ensinou a usar o gravador de voz do meu celular simples. É só apertar esse botão vermelho aqui. Helena, ela dizia, apontando para a tela. Quando ela te ligar de novo, e ela vai ligar, você atende. Aperta o botão e deixa o celular na mesa. A gente só precisa dar a corda. Ela mesma se enforca com a própria língua. Praticamos várias vezes, eu gravando a voz de Cida, até que o gesto se tornou quase natural. Aquela pequena luz vermelha piscando na tela do meu celular se tornou o símbolo da minha resistência silenciosa. No dia seguinte, começou a peregrinação. Fomos primeiro ao cartório, onde assinei a revogação com a caligrafia mais firme que eu conseguira ter em anos. Depois, fomos ao banco na cidade. O gerente, um rapaz novo que sempre me tratara com uma simpatia condescendente, ficou visivelmente desconfortável quando apresentei o documento e pedi os extratos detalhados dos últimos 6 meses de todas as minhas contas. Enquanto esperávamos os papéis, senti os olhares curiosos dos funcionários. Eu, a viúva do Afonso, a velhinha do sítio, de repente exigindo documentos. Falando de revogações, eu estava quebrando o papel que todos esperavam que eu desempenhasse. Quando os extratos chegaram, uma pilha grossa de papel, eu e Cida nos sentamos num canto da agência, e a cada página que virávamos, a escala do roubo se tornava mais clara e mais sórdida. Aquele mundo de números e siglas que antes me assustava, agora parecia um mapa, e eu estava aprendendo a ler o mapa do crime deles. Ali estava transferências mensais para uma conta de consultoria em nome de uma empresa que Dr. Aníbal mais tarde descobriria pertencia a Marcelo. Saques de despesas administrativas em valores altos e redondos. O pagamento da suposta dívida antiga, que não fora para o governo, mas para outra conta pessoal deles. Era um saqueio metódico, disfarçado sob a linguagem corporativa que eles sabiam que eu não entenderia. Cada extrato era um soco no estômago, minhas economias de uma vida, o dinheiro do seguro de Afonso, tudo sendo drenado, pouco a pouco, como uma sangria lenta e fatal. Nossa última parada foi na cooperativa agrícola.
o coração financeiro da nossa comunidade. Fui recebida pelo seu Ademar, o gerente, um amigo de longa data de Afonso. Pedi a ele, em sigilo, cópias dos últimos contratos de venda da nossa cachaça e os registros de pagamento. Ademar, percebendo a seriedade no meu rosto, não fez perguntas, ele apenas imprimiu tudo. Os papéis contavam uma história muito diferente da que Patrícia e Marcelo me contaram. As vendas eram estáveis, lucrativas. Não havia sinal de crise. Pelo contrário, seu Afonso andava animado que só ele nos últimos tempos. Dona Helena, Ademar comentou, enquanto me entregava os papéis. Falava todo dia de um gringo que provou a Jequitibá Rei numa feira em São Paulo e ficou maluco. Dizia que ia botar o nosso nome no mapa do mundo. A confirmação vinda de uma fonte neutra, de um amigo, foi a última peça que faltava. Voltei para casa naquele fim de tarde exausta, mas não derrotada. A minha mesa de cozinha, antes o palco da minha humilhação, agora era o meu quartel-general. Espalhei sobre ela os extratos bancários, os contratos da cooperativa, a cópia da revogação. As provas estavam ali. A arma, o meu celular, estava carregada com o meu aplicativo de gravação pronto. Eu só precisava esperar o inimigo fazer o próximo movimento. E eu sabia que ele não demoraria a chegar. Os dias que se seguiram à minha visita ao doutor Aníbal foram os mais longos e, estranhamente, os mais lúcidos da minha vida. A casa, antes um santuário de luto, transformou-se no meu quartel-general. Espalhei as provas sobre a mesa da cozinha. Os extratos bancários com suas transações fraudulentas, os contratos da cooperativa que provavam a saúde do nosso negócio, a cópia da revogação da procuração e, no centro de tudo, como uma coroa, o caderno de Afonso. Eu estudava aqueles papéis por horas, decorando datas, valores, nomes. Cada número era uma facada, mas também uma peça da armadura que eu estava construindo. Não era uma espera de desespero, era a espera de um caçador. Falei com o Dr. Aníbal todos os dias pelo telefone. Ele me orientava, me fortalecia, traduzia o juridiquês para a minha língua. Eles vão ficar desesperados quando descobrirem que o acesso ao dinheiro foi cortado. Helena, ele me avisou, é aí que eles vão cometer o erro final. Fique pronta. E ele estava certo. A ligação veio numa quinta-feira à tarde. O telefone tocou, e eu senti uma onda de gelo e fogo percorrer meu corpo. Era ela? Olhei para o celular ao lado do telefone fixo. Respirei fundo, senti o clique do botão vermelho de gravação debaixo do meu polegar. E atendi. Alô? Eu disse, a minha voz soando para mim mesmo como a de uma ovelha, mas meu coração é o de uma loba. Mãe. A voz de Patrícia era uma metralhadora de palavras urgentes, sem o falso verniz de preocupação de antes. Havia uma nota de pânico mal disfarçado nela. Mãe, preciso que a senhora preste muita atenção. Aquele comprador do sítio, o que eu te falei, ele fez uma proposta final. É pegar ou largar. Uma oferta excelente. Vai resolver todos os nossos problemas. Nossos problemas, ela disse. A audácia dela era de tirar o fôlego. Eu a deixei falar, encenando o meu papel. Oh, minha filha, mas já, que pressa! Não temos tempo? Mãe, o mercado imobiliário é assim. A proposta dele expira na terça-feira, e ele precisa que os papéis preliminares estejam assinados até segunda. Eu preciso que a senhora venha para São Paulo amanhã. Comprei uma passagem de avião para 7 da manhã. O Marcelo te pega no aeroporto e a gente vai direto para o escritório do advogado dele. A estratégia era clara. Me arrancar do meu território, me isolar na selva de pedra dela, me pressionar numa sala com advogados, falando uma língua que eu não entendia, e me forçar a assinar a sentença final do meu próprio patrimônio. Era um plano desesperado, o plano de alguém que tentou sacar dinheiro de uma conta e encontrou o cofre vazio. Eu a deixei terminar a torrente de palavras. O silêncio que se seguiu foi preenchido não pelo meu pânico, mas pela minha calma. Uma calma que eu sabia que a desestabilizaria mais do que qualquer grito. São Paulo? Minha filha. Que agitação! Para que tanto alvoroço? Viajar de avião, com essa minha dor nas costas. Comecei com uma voz de lamúria calculada. Mãe, a senhora não está entendendo. É uma oportunidade única. Ela quase gritou, a impaciência vazando por cada sílaba. Não, filha. Eu estou entendendo perfeitamente, respondi, e minha voz mudou, tornando-se suave, quase doce. É por isso mesmo que é melhor resolvermos tudo aqui. Com calma, sem a pressão da cidade grande. Do outro lado da linha, o silêncio era de pura confusão. Aqui. Como assim? Aqui.
Façamos o seguinte, continuei, saboreando cada palavra. Esqueça a passagem de avião. Venham vocês para cá no sábado. Preparei um almoço de domingo, mas no sábado, com aquela costelinha na cachaça que o seu marido diz que é a melhor do mundo, a gente almoça com calma, põe o papo em dia. E depois da sobremesa, com a barriga cheia e a cabeça fresca, a gente senta e assina o que tiver que assinar. Aqui, na nossa casa, a proposta era tão absurda, tão domesticamente sinistra, que ela não soube como reagir. Um almoço. Mãe, isso é sério. Eu estou falando de milhões de reais e a senhora me vem com costelinha. Exatamente por ser sobre milhões de reais é que o assunto merece um bom almoço e não um sanduíche engolido no aeroporto. Retruquei, a doçura na minha voz agora com um fio de aço. É pegar ou largar. Patrícia, a minha casa, no sábado, ou então, não há assinatura nenhuma. Eu tinha lhe roubado a frase, o ultimato, e o usei contra ela. O silêncio do outro lado foi mais longo desta vez. Eu podia quase ouvir as engrenagens da mente dela girando, pesando os riscos. Ela devia estar pensando que minha resistência era apenas um capricho de velha, que, com um pouco de lábia e a presença intimidadora de Marcelo, eles poderiam me dobrar facilmente na minha própria cozinha. Ela estava me subestimando. De novo. E era exatamente essa a minha aposta. Está bem, ela disse finalmente, a voz tensa e contrariada. Está bem, mãe. Sábado. Estaremos aí para o almoço. Ótima. Minha filha. Fico esperando. Dirijam com cuidado. E desliguei. Parei a gravação. O arquivo estava salvo. Olhei para a minha cozinha. O convite estava feito. A mesa seria posta. O cardápio estava decidido. Mas o prato principal, eles ainda não sabiam. Seria a justiça. E ela, como todos sabem, é melhor servida fria. O sábado amanheceu ensolarado. O mundo lá fora zombando da escuridão que eu estava prestes a invocar dentro da minha própria casa. Levantei cedo. Não por ansiedade, mas por método. Enquanto a costelinha dourava lentamente na panela de ferro, liberando um cheiro delicioso de alho, cachaça e alecrim. Eu afiava minhas facas, as da cozinha e as da alma, cada legume que eu picava, cada tempero que eu media, era um passo no meu ritual de preparação. O almoço não era uma refeição, era uma encenação, era a cenografia para o ato final da peça deles. Mas com um desfecho que eu mesma escrevi, por volta das 11, Dona Cida apareceu, trazendo um pudim de leite. É para adoçar a boca depois do sal, ela disse, com um piscar de olhos cúmplice. A presença dela, sentada em silêncio no sofá da sala, era minha retaguarda, minha testemunha silenciosa. Ela era a prova de que eu não estava louca e não estava sozinha. Eles chegaram pontualmente ao meio-dia. O carro de luxo, lavado e brilhante, parou no terreiro, parecendo ainda mais deslocado e arrogante sob o sol forte de Minas. Eles desceram sorrindo, vestidos com o que eles provavelmente chamavam de roupa de fim de semana, tecidos caros que tentavam imitar a simplicidade do campo. Eles entraram na minha casa como conquistadores, sem saber que estavam marchando para a própria rendição. Mãe, que cheiro maravilhoso! Exclamou Patrícia, vindo me dar um beijo que desviei sutilmente, transformando-o num abraço desajeitado. Falei para Patrícia que a senhora não ia aguentar e ia fazer um banquete, disse Marcelo, já colocando sua maleta de couro ao lado do aparador. Como um general posicionando suas tropas, não precisava se incomodar tanto. Imagina, meus filhos, a casa é de vocês. Sentem-se, fiquem à vontade, eu disse. E a ironia venenosa nas minhas palavras foi um prazer secreto. Só meu. O almoço foi a coisa mais surreal que eu já vivi. Sentamo-nos à mesa, a mesma mesa onde eu fora humilhada e coagida. Servi os pratos, o arroz soltinho, a couve refogada, a costelinha desmanchando. Eles comiam com apetite, elogiando a comida, falando de trivialidades. Falavam do trânsito, de um novo restaurante em São Paulo, do clima. E eu respondia, sorria, oferecia mais um pedaço de carne. Foi o almoço mais longo da minha vida. Cada garfada era uma contagem regressiva. Eles comiam a minha comida, bebiam do meu suco de laranja, sem fazer ideia de que o veneno não estava no prato, mas na sobremesa que eu estava prestes a servir. Eu os observava, notava a impaciência nos pés de Marcelo balançando debaixo da mesa, notava o jeito como os olhos de Patrícia fugiam dos meus e se fixavam, de vez em quando, na maleta de couro. A pressa deles era o meu deleite. Eu prolonguei a refeição o máximo que pude, oferecendo café, o pudim de Cida,
cada minuto de normalidade era mais 1 metro de corda que eu lhes dava. Finalmente, quando não havia mais como adiar, Marcelo limpou a boca com o guardanapo com um ar de finalidade. Bom, mãe, ele começou, o tom de voz, mudando de genro amável para consultor financeiro. O almoço estava realmente divino, uma obra de arte, mas, se a senhora não se importa, precisamos ir ao que interessa. Temos uma longa estrada pela frente. Ele se levantou, pegou a maleta de couro e a colocou sobre a mesa, bem no espaço que eu havia acabado de limpar. O som da maleta batendo na madeira foi o tiro de partida. Ele a abriu e de dentro tirou uma pasta azul, recheada de papéis. Aqui está o contrato preliminar de venda. É um procedimento padrão. Uma assinatura simples sua, e podemos dar entrada nos trâmites na segunda-feira sem falta. Ele espalhou os papéis sobre a mesa. Um leque de mentiras impressas em fonte Times New Roman. Patrícia já segurava uma caneta, pronta para me entregar. Aquele era o momento deles. O cheque-mate que eles haviam planejado. Eu os ignorei. Ignorei os papéis, a caneta, a expressão de triunfo contido no rosto deles. Lentamente, me levantei. Caminhei até o velho baú de madeira que ficava no canto da sala. O baú onde eu guardava toalhas de mesa e as lembranças de Afonso. Abri a tampa, o cheiro de cedro e naftalina enchendo o ar. Lá dentro, envolta num pano de prato, estava a marmita de metal. Peguei-a, estava fria e pesada. Voltei para a mesa. Patrícia e Marcelo me olhavam com uma expressão de completa confusão, sem entender o que eu estava fazendo. E então, com um movimento deliberado, firme, eu coloquei a marmita de metal enferrujada e ainda com vestígios de barro seco, bem no centro da mesa, diretamente sobre os contratos brancos e imaculados deles. O som da marmita batendo na papelada foi seco. Surdo, definitivo. Foi o som de uma armadilha se fechando, o som de um ponto final. O tempo parou. O sorriso de Marcelo se desfez, como se fosse feito de açúcar na chuva. A mão de Patrícia, que segurava a caneta, ficou paralisada no ar. O rosto dela... O rosto dela perdeu toda a cor, tornando-se uma máscara de cera. Era a expressão de quem vê um fantasma. O fantasma de um segredo que eles acreditavam estar a 7 palmos debaixo da terra. Eles não olhavam para mim, olhavam para a marmita. Aquele objeto humilde, um símbolo do trabalho honesto que eles tanto desprezavam. Agora era um monumento à sua desonestidade, erguido bem no centro dos seus planos ambiciosos. O silêncio na sala era tão profundo que eu podia ouvir a respiração acelerada da minha filha. Eles estavam congelados, presos entre a negação e o pânico absoluto. Eu me sentei novamente, calmamente, e juntei minhas mãos sobre a mesa. A caçada havia terminado. O silêncio que se instalou na cozinha era tão grosso que podia ser cortado com uma faca. Eu decidi usar a minha. Meus olhos foram de Marcelo, cujo rosto exibia a mais pura incredulidade, para Patrícia, que parecia ter envelhecido 10 anos em 10 segundos. A cor sumira de suas bochechas, deixando para trás uma palidez de papel. Foi ela, a advogada, a primeira a tentar recuperar o controle, mas a voz dela saiu como um rangido de porta enferrujada. Mãe, que brincadeira de mau gosto é essa? De onde a senhora tirou essa lata velha? A negação dela era fraca, patética. Era a última cartada de quem já perdeu o jogo. Eu ignorei a pergunta dela. Inclinei-me para a frente, apoiando os cotovelos na mesa, e minha voz saiu calma, quase didática, como a de uma professora explicando uma lição muito simples. Vamos recapitular os últimos meses? Que tal? Acho que vocês dois andam muito ocupados e podem ter se esquecido de alguns detalhes. Peguei o primeiro papel da minha pilha, a cópia da procuração. Tudo começou com isto. Não foi a procuração, o documento que, segundo vocês, era para me poupar de dores de cabeça, mas que, na verdade, era a chave do cofre. A permissão para que vocês começassem a pilhagem? Joguei o papel sobre a mesa. Patrícia recuou como se o papel a tivesse queimado. Com a chave em mãos, continuei, pegando os extratos bancários. Vocês fizeram a festa. Espalhei as folhas como um leque. Aqui estão as consultorias do Marcelo, as despesas administrativas, os saques para pagar a dívida antiga do papai. Uma dívida que nunca existiu. Nomes muito profissionais para roubo. Vocês não acham 312 mil reais? Para ser exata, foi o que vocês roubaram das minhas economias. Marcelo abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu. Ele parecia um peixe fora d'água, buscando o ar que a verdade lhe roubara. E tudo isso para me provar que o sítio era um passivo. Minha voz pingava o desprezo que eu sentia por aquela palavra.
para me convencer de que eu estava à beira da falência e que a única salvação era vender a minha casa, a minha história, por qualquer migalha que aquele seu comprador fantasma oferecesse. Levantei-me e caminhei até a janela, de costas para eles, olhando para o Jequitibá. Mas vocês foram gananciosos. E a ganância deixa as pessoas descuidadas. Vocês esqueceram de me contar sobre o verdadeiro tesouro. Não é... Virei-me para encará-los. Os direitos da água, o aquífero, os 6 milhões de reais, o número, dito em voz alta, teve o efeito de uma bofetada. Vi Patrícia se encolher. 6 milhões. Patrícia, repete comigo, para ver se você se acostuma com o número 6 milhões. Você, uma advogada especialista em avaliação de ativos. Você achou mesmo que eu ia acreditar que você não sabia disso? Que você, minha filha, olhou para a escritura da nossa terra e não viu o pote de ouro que estava escrito nela. Voltei para a mesa e apontei para a marmita. E como se não bastasse roubar o meu dinheiro e tentar roubar a minha terra, vocês decidiram roubar a alma deste lugar. Toquei na tampa da caixa. Quando viram que a escritura original não estava no cofre, devem ter entrado em pânico. Mas acharam outra coisa. Não foi algo ainda mais valioso para os seus planos? O caderno do seu pai, a receita da Jequitá Rei, o contato do comprador inglês. E então, como 2 criminosos comuns, vocês foram para o quintal, no meio da tempestade, e enterraram tudo. Enterraram a prova do crime, junto com o futuro que o pai de vocês sonhou para esta família. Cada palavra que eu dizia era um prego no caixão do castelo de mentiras deles. Não havia mais advogada nem consultor financeiro na minha frente. Apenas 2 ladrões apavorados, encurralados pela verdade que eles mesmos haviam desenterrado. Mãe, por favor! Patrícia começou a soluçar, as lágrimas finalmente vindo. Mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de desespero, de quem foi pego. A gente pode consertar. A gente devolve o dinheiro? A gente rasga esses papéis. Marcelo, finalmente encontrando a voz, concordou. Sua mãe tem razão. Patry, a gente errou. Erramos feio. Helena, mas somos uma família. Podemos resolver isso entre nós. Resolver entre nós. Repeti, e uma risada curta e amarga escapou de mim. Vocês tiveram 6 meses para resolver entre nós? A escolha de vocês foi mentir. Roubar e me tratar como uma idiota senil. Fui até o gaveteiro do aparador, o mesmo onde Afonso guardava as contas pagas. Abri a primeira gaveta e tirei de dentro um último envelope. Vocês são muito bons com papéis. Não é? Sempre com a papelada certa para cada ocasião. Então, acho que vão reconhecer este aqui. Caminhei de volta à mesa e, com um gesto final, deslizei o documento para o centro. Ao lado da marmita, a folha de papel timbrado, com o selo do Estado. Parecia brilhar. É uma cópia, eu disse. A voz agora um sussurro mortal. O original já está com o delegado de polícia. É a queixa-crime que o meu advogado, Dr. Aníbal, protocolou ontem à tarde. Estelionato, apropriação indébita, formação de quadrilha, abuso de incapaz. Ele usou vários nomes bonitos. Eu chamo de justiça. A palavra justiça pairou no ar. O rosto de Patrícia se contraiu numa máscara de puro terror. O que restava da sua compostura profissional se desintegrou. Marcelo empalideceu tanto que achei que ele fosse desmaiar. Estava acabado. E eles sabiam. A carreira dela, a reputação dele, a liberdade de ambos. Tudo se desfez naquele instante. Vocês me chamaram de louca. Eu disse, olhando fundo nos olhos da minha filha. Mas se esqueceram de uma coisa? Eu sou filha desta terra. Eu tenho raízes aqui. E a terra, minha filha, a terra não esquece. E não perdoa. Eles foram embora em silêncio. Não houve mais lágrimas, nem súplicas, nem ameaças. Apenas o som dos sapatos deles se arrastando para fora da minha casa, o barulho do motor do carro ligando e o barulho ainda mais alto da partida deles. Que desta vez, eu sabia, era para sempre. Quando a poeira na estrada de terra baixou, eu e Cida ficamos paradas no meio da cozinha, olhando para a mesa de batalha, a costelinha intocada, os pratos sujos, os papéis da vida deles espalhados ao lado da marmita enferrujada. O que ficou no ar não foi a alegria da vitória, mas o silêncio pesado da devastação. Uma família, como um vaso antigo e valioso, havia se quebrado, e eu sabia que alguns cacos jamais poderiam ser colados novamente. Cida veio até mim, pegou minha mão e a apertou com força. Acabou! Helena, ela disse. E pela primeira vez em muito tempo, eu acreditei. As semanas que se seguiram foram de uma burocracia que,
Desta vez, não me assustava. Doctor. Aníbal se movia com a fúria silenciosa de um trator, demolindo o castelo de cartas que Patrícia e Marcelo haviam construído. As notícias chegavam até mim em telefonemas curtos e objetivos. A OAB de São Paulo abrira um processo disciplinar e suspendera o registro de Patrícia preventivamente. Marcelo fora demitido da consultoria e respondia a um inquérito interno por fraude. As contas bancárias deles foram bloqueadas. Eu não sentia prazer ao ouvir sobre a desgraça deles. Sentia apenas o fim, o ponto final de um livro que eu não queria ter lido, mas que precisei terminar para poder começar a escrever a minha própria história. Uma vez, Patrícia me ligou de um número desconhecido. A voz embargada de choro, começando um discurso de arrependimento, eu ouvi por um instante o tempo suficiente para reconhecer o som do desespero de quem foi pego, não o da dor de quem errou. E então, com a mesma calma com que terminei o almoço, eu desliguei. Algumas conversas, eu aprendi, não merecem mais o nosso silêncio. Mas a verdadeira mudança não acontecia nos tribunais da cidade. Acontecia aqui, na terra, com a ajuda de Cida, que parecia ter a energia de 3 mulheres. Comecei a trazer o sítio de volta à vida. A primeira coisa que fiz foi ligar para o seu Zeca, o antigo mestre alambiqueiro de Afonso, que se aposentara por tristeza depois que meu marido se foi. Contei a ele a história, a parte que importava, sobre o caderno e sobre o futuro. Na manhã seguinte, ele estava na minha porta, com os olhos marejados e as mãos prontas para o trabalho. Ele trouxe com ele outros 2 antigos funcionários, homens cujas famílias haviam sido ajudadas por Afonso por décadas. O silêncio do alambique, que por meses fora o som do meu luto, foi quebrado e, em seu lugar, nasceu a música do trabalho. O barulho da moenda esmagando a cana, as conversas altas dos homens, o cheiro doce da garapa fermentando. A vida estava voltando, teimosa e resiliente, como o mato que cresce depois da queimada. 6 semanas depois daquele almoço, eu estava de pé, na entrada do alambique. O lugar estava limpo, o cobre dos tachos brilhava, e o ar vibrava com calor e vapor. Dr. Aníbal estava ao meu lado, revisando os primeiros contratos de fornecimento. Dona Cida, sentada num banco, provava um copo de caldo de cana fresco, dando sua opinião sobre tudo. E seu Zeca, com um orgulho que mal cabia no peito, supervisionava a primeira garrafa da nova safra da Jequitibá-Rei, sendo enchida. O líquido dourado e cristalino escorria pela bica, enchendo o vidro. Cada gota era um pedaço da minha história, do suor de Afonso, da lealdade dos meus amigos, da justiça que eu precisei colher com as próprias mãos. Peguei a primeira garrafa, ainda quente. O rótulo era o mesmo, o desenho do Jequitibá feito por Afonso há tantos anos. Mas, para mim, ele parecia diferente, mais forte. Olhei através do vidro, para o meu sítio, para a minha casa, para o grande Jequitibá que se erguia no morro, indiferente às pequenas tragédias dos homens. Dr. Aníbal me contou que a primeira audiência fora marcada. Eu não senti medo, apenas uma paz profunda. Olhei para as minhas mãos. Não eram mais as mãos frágeis de uma viúva. Eram mãos que cavaram a terra, que seguraram as rédeas da própria vida. Um leve sorriso se formou no meu rosto. Eles tentaram me vender, me liquidar, me transformar em números numa planilha. Mas eles nunca entenderam. Eu, assim como esta terra, assim como aquela árvore, não tinha um preço. Eu tinha valor. E o meu valor, eu finalmente descobri, era inegociável. A vida, muitas vezes, nos testa nos momentos de maior fragilidade. E a história de Dona Helena é um poderoso lembrete de que a nossa maior força reside justamente onde os outros enxergam a nossa fraqueza. A jornada dela, do silêncio do luto à redescoberta da própria voz, nos ensina uma lição profunda e universal. O nosso valor não diminui com a idade, não se apaga com a viuvez e, acima de tudo, não pode ser definido por aqueles que, disfarçando a ganância de cuidado, tentam nos transformar em meros espectadores da nossa própria vida. A verdadeira herança que Afonso deixou para Helena não foi a terra ou a receita da cachaça, mas a lembrança de que ela era uma parceira, uma construtora, uma mulher completa. A história dela é um chamado para não entregarmos a caneta com a qual escrevemos nosso destino. Mesmo quando nossas mãos tremem, é um convite para aprendermos a ler os papéis, a fazer as perguntas difíceis e a reconhecer que a verdadeira família é aquela que multiplica nossa força, e não a que tenta dividi-la para ficar com os pedaços. É a prova de que,
mesmo depois da mais violenta das tempestades. A terra que nos pertence e a dignidade que nos sustenta sempre pode ser cultivada novamente, florescendo com uma resiliência que ninguém pode nos roubar. Talvez a jornada de Helena se pareça com algo que você já viveu ou testemunhou. Conte sua história ou sua reflexão aqui nos comentários, pois cada relato compartilhado é uma semente de força e sabedoria para outra pessoa que pode estar precisando ouvir. Um forte abraço e cuidem-se bem!